Estamos de volta em mais um episódio do Decode Fix. Quero agradecer a todo mundo que está me acompanhando, a todo o feedback, fazer um agradecimento especial aos meus patrocinadores, a Energy Gold Suplemento, Rayane Brito Estética. Inclusive, tem um brinde da Rayane Brito para a minha convidada de hoje. A Uniconsórcios, falou em consórcio, já sabe que é a Uniconsórcios. A Nordeste Telecom. Ortobon, Sans Clube e Hermes Fontes, Axia Contábil e o Clube da Beleza, onde eu faço as minhas unhinhas. Todos eles são parceiros do Decode Fix e me apoiam muito para que tudo isso aconteça da forma que acontece. Muito obrigada. E hoje é uma convidada super especial, uma amiga querida que me acompanha há muito tempo e vai trazer assim um conteúdo que eu acho que é essencial para todo mundo, que é falar sobre autocuidado emocional. Minha amiga, minha parceira de evento, em breve, Adele Evans, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite de participar desse nosso bate-papo hoje. Obrigada a você, obrigada pelo convite, né? E você sabe que você pode contar comigo sempre, sempre que precisar, estamos juntas aí para levar o que a gente tiver de melhor. Tenho certeza que vai deixar muita gente emocionada, muita gente com a cabeça assim, explodindo, meu Deus. Porque eu fico, gente, assim, de vez em quando converso com ela, vocês vão ver. A gente está aqui para provocar transformações, né? Para a gente provocar reflexões que levem a transformações. Perfeito. Isso que é importante. Eu quero que você comece falando um pouquinho sobre você, Adele, sobre como a psicologia entrou na sua vida. Conta um pouquinho da sua trajetória, para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais. Então, eu comecei, na verdade, a minha vida acadêmica através da medicina veterinária, né? Então, eu cheguei a fazer 3 períodos de veterinária e depois eu vi que não estava rolando, não estava dando certo. E percebi que a psicologia era um curso que me interessava bastante. Minha mãe é psicóloga, então, enquanto minha mãe estudava, eu via aqueles livros, assim, com temas super interessantes, e eu ia lendo, ia me interessando, ia gostando. Foi uma das minhas opções no vestibular, né? Na época era vestibular ainda, que a gente chamava. E acabou que eu escolhi pela veterinária, não deu certo, fui para psicologia, e aí amei. Assim, eu vi que era realmente aquilo que eu gostava de ler, de fazer. Eu ia falar, puxar isso, né? Engraçado quando a gente é muito novo ainda para escolher uma profissão, né? Geralmente terminamos o ensino médio com 18, 17, 18 anos. Uhum. E aí você tem que definir uma profissão. E aí você começa, muitas vezes, uma faculdade e não se encontra. E o nosso tema hoje é justamente falar sobre isso, sobre o autocuidado, o autoconhecimento. E aí, quando você fala, eu saí da veterinária porque era algo que eu gostava, muitas vezes gosta ali no dia a dia dos animais, mas quando você vai para a vida acadêmica, você não se encontra naquele lugar. Isso. E é muito interessante as pessoas que conseguem ter a coragem que você teve de dizer, não, não é isso aqui que eu quero para mim e eu vou buscar algo que realmente eu possa me encontrar. E é isso que a gente vai falar hoje. Exatamente. Mas eu quero primeiro dar os brindes, né? O brinde do Decode Fix. E agora você vai ter uma canequinha especial para tomar cafezinho. Obrigada, amei. Os chás da Nutri, que você posta todo dia de manhã. Isso, meus chazinhos, amo. Agora eu vou estar bem acompanhada. E lembrar que você ganhou um brinde da Rayane Brito, que é uma massagem relaxante. A gente tá falando em autoconhecimento, em autocuidado. Vai ter uma massagem relaxante lá em Rayane. Pode ter certeza que eu vou. Pode chegar lá, dizer que foi um brinde do Decode Fix, que você vai ser muito bem atendida. Muito obrigada. Pode deixar, estarei lá. E vamos começar falando justamente sobre isso, Adélia. Assim, uma das suas especializações é a hipnose. Isso. Né? Inclusive, eu já sou paciente dela. Isso. Vamos voltar novamente a fazer um outro processo, porque assim, cada fase da sua vida precisa de um cuidado diferente. Exatamente. Então, chegou no momento que eu disse, meu cuidado naquela época que eu fiz um tratamento era X, hoje eu já estou precisando de algo diferente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como a hipnose entrou na psicologia para você, como você conseguiu agregar essa nova metodologia, né? Como foi esse processo da hipnose, como chegou até você, o que te interessou, o que te despertou? Então, a hipnose chegou
de maneira muito diferente, assim. Eu tinha uma questão muito... um bloqueio muito grande com a hipnose. Assim, eu achava que era coisa de picareta, eu achava que era coisa de show, que é o que é muito comum a gente observar, né? É a hipnose, ela sendo levada a show, para a pessoa comer cebola, para a pessoa fazer coisas, imitar coisas, fazer de conta que é um cachorro, fazer... E aí, quando uma amiga me apresentou, ela disse, Adele, eu fiz um curso, e é um curso de hipnose, e eu achei a sua cara. Aí eu disse, hipnose? De jeito nenhum. Jamais eu fazer um curso de hipnose, nunca. Aí ela, não, você precisa conhecer. Você precisa conhecer que você vai ver, que você vai gostar. E aí eu fui atrás desse curso, fiz o curso. Durante o curso a gente tem que passar pelo processo, né, de hipnose. E a minha primeira sessão, é o que eu também sempre conto aos meus pacientes, que a minha primeira sessão, muitas vezes a pessoa não consegue relaxar o suficiente porque fica atenta ao que é que vai acontecer ali, né? Muitas vezes fica com medo. Com medo, justamente com receio. Por esse preconceito que você teve, né? Exatamente. Do que a gente tem como visão. Eu entendo muito, né? Quando muitas vezes as pessoas falam, quando eu falo que sou coach, que tenho Sim. a formação, acha que é aquele show, coach, faz a enganação, é papo de coach. Só que por trás vem todo o estudo, vem toda uma técnica, vem todo um conhecimento, vem transformação acima de tudo. Porque o que as pessoas não entendem é que por trás de pessoas que querem sensacionalismo, tem as pessoas sérias, as pessoas que se dedicam, as pessoas que estudam, as pessoas que levam a sério e que realmente é um tratamento, né, no caso da hipnose, que funciona. Que traz um resultado. Muitas vezes, com uma sessão, você já consegue ter uma transformação nos seus resultados. Então, eu acho que é muito interessante isso, sabe, Adele? Quebrar os paradigmas. Eu acho que sua fala, ela traz justamente isso. A quebra de paradigmas, do medo, da insegurança, do que vai acontecer. E aí, a pessoa realmente começar a sessão e se entregar para que ela funcione da melhor forma. E quanto mais a pessoa se entrega, mais efetivo é o resultado. E o que me deixou impressionada realmente com a técnica foi que no primeiro atendimento que eu fiz, depois que eu retornei do curso, né, eu fiz em Salvador, quando voltei, meu pai me chamou, me ligou e disse, eu tô com a vizinha, assim, que ela tá num processo de depressão, ela tá na cama há muitos dias, ela não tá trabalhando, já pediu licença do trabalho, etc. Você pode vir atender? Eu disse, vou, era no interior. E aí eu fui lá. E aí fiz a sessão com ela. Após a primeira sessão, geralmente eu entro em contato com o paciente no outro dia para ver como é que o paciente acordou, se tá tudo bem, porque as reações variam muito. Tem gente que acorda super bem. Tem gente que não acorda tão bem, mas é perfeitamente normal. E aí eu entrei em contato com ela e ela me disse, Adele, daqui a pouco eu te ligo que eu tô no trabalho. Então, para uma pessoa que estava há muito tempo, né, já de licença do trabalho, foi um choque muito grande para mim, né, uma surpresa muito grande, porque eu disse, poxa, você não precisa nem de um depoimento. Só a ação da pessoa de ter um movimento, né, pós a sessão, você já deu o resultado que eu queria. Exatamente. Então, assim, para mim, foi uma surpresa muito grande. E essa técnica que eu trabalho, a hipnose condicionativa clínica, ela é uma técnica que a gente não faz com que o paciente fale durante a sessão. Então, eu não fico lhe questionando coisas. Então, muita gente tem esse receio de dizer, mas eu vou falar coisas para ela que eu não quero falar. Não, porque a gente desliga, como a gente chama, né? A gente desliga a voz, a gente desliga a visão, para que a pessoa fique totalmente concentrada na audição, aos meus comandos. Então, funciona mais ou menos assim. Quando a gente vai buscar, e também é um exemplo muito comum que eu dou, é quando a gente vai buscar um arquivo no computador, a gente coloca uma palavra e o computador vai trazendo aquilo que ele tem relacionado à palavra que você disser. Então, todo esse estudo da hipnose ele foi feito com muito cuidado. Então, tem PNL, tem
como chamar? Técnicas do yoga, né? Da respiração, para que a pessoa Você, inclusive, entre. falou que uma hora, né, uma sessão de hipnose, ela é como se tivesse 7 horas de sono, né? Isso corresponde a 8 horas de sono. Então é como se tivesse realmente aquela técnica que é de relaxamento profundo. Então acho que o Isso. yoga está relacionado a isso nesse Tem o momento, né? relaxamento físico e o relaxamento mental. Então, quando você se permite relaxar, você se permite entrar, de fato, se entregar à técnica e ao processo, o resultado é maravilhoso. E o que eu também explico muito aos pacientes é que muitas vezes o paciente está ali, já tem não sei quantos anos fazendo sessão de terapia. E, por exemplo, uma mulher que passou por uma situação de abuso sexual, vamos dizer, uma pessoa passou por uma situação de abuso sexual e às vezes ela passa 10 anos na terapia sem conseguir falar sobre aquilo, porque causa uma dor muito grande. Na hipnose, como não tem a fala, você não precisa me dizer qual foi a situação que você passou. A partir do momento que eu uso uma palavra-chave, você vai trazer para a sua mente o que foi que aconteceu. E aí é como se a gente guardasse aquela emoção, aquilo que foi preso e foi guardado de maneira indevida no local certo. E aí as consequências, que são os comportamentos que você tem hoje, eles passam a não mais aparecer com frequência na sua vida. Então, assim, eu já fiz a sessão, né? E sei um pouquinho como funciona. Eu sei que realmente não tem algo do falar, né? Do comunicar, de dizer o que a gente está sentindo. Você vai sendo realmente conduzindo e ali a sessão vai acontecendo sem você precisar verbalizar. Isso é interessante, principalmente para as pessoas que têm um trauma, que não conseguem verbalizar, e para homens. Eu acredito que é algo muito interessante, que homem tem essa dificuldade do falar, né? De chegar, de fazer terapia. Quando a gente vai falar, não, faça terapia, alguns têm essa trava. E quando você vem para uma técnica que você não precisa falar, que você vai simplesmente se permitir, é muito interessante, assim, a hipnose nesse sentido, né? Porque você tem um mergulho profundo nos seus bloqueios, vamos falar assim, no seu autoconhecimento, sem precisar realmente quebrar esse paradigma de dizer, vixe, estou indo fazer uma terapia, estou indo para uma psicóloga, vou precisar falar sobre a minha vida, porque eu acho que eu falei homens porque tem aquela dificuldade, mas tem muitas mulheres também que têm aquele bloqueio de não confiar, de ter receio, de ter medo, apesar de saber que ali tem um sigilo da profissão, mas nem chega, né, aí. E aí a hipnose, ela vai trazer, é uma técnica que traz esse conforto. Eu digo que é um conforto, assim, no sentido de você tá ali, você tá confiando no profissional e você tá se entregando sem precisar verbalizar nada, é maravilhoso. Assim, para mim, foi uma das técnicas que eu tinha esse bloqueio com a psicologia, assim, de fazer a terapia, né, a psicoterapia. E comecei com a hipnose com você, depois fui, né, para outro psicólogo, porque ela não pode me atender por ser minha amiga pessoal, né? Então, assim, a psicoterapia eu não posso fazer com a dela, mas justamente porque a hipnose não tem fala e não tem nada que induzido, assim, você vai, a técnica e a pessoa mesmo que está se conduzindo, né? Então, acho que é muito interessante por conta disso, que você vai, assim, em fontes, você vai em situações, muitas vezes, que você nem lembra que acontece. Isso, perfeito, que exatamente. É o caso de situações, né? Tem situações que você lembra e não tem coragem de falar, mas tem situações que você não lembra, coisas que aconteceram na infância, coisas que aconteceram na gestação, né? Que foi, inclusive, um dos motivos que eu fiz a hipnose era medo de dirigir, e eu descobri que o trauma realmente vinha da gestação. Sim. Eu, quando cheguei lá no período da gestação, foi que eu não lembro se foi algum acidente, alguma coisa assim, que me deu aquele bloqueio, e eu fiquei 3 anos sem conseguir dirigir, e só consegui voltar após a hipnose. Então, para mim, foi algo surreal, assim, que aconteceu, e eu acho que todo mundo precisa conhecer realmente essa técnica, né, para que possa mergulhar profundamente no seu autoconhecimento, na sua identidade, de quem você é, se fortalecer realmente de quem você é. Porque a partir do momento que você permite que seus traumas guiem a sua vida, você está
vivendo pela metade, vamos dizer assim, né? Com Acho certeza. que é uma permissão também, assim, de você ser Sim. você e você conseguir viver sua vida sem bloqueios, sem traumas, né? Realmente deixar lá no passado, deixar isso lá atrás e seguir a Isso, vida. é importante também lembrar que esse tipo de hipnose que eu trabalho, eu não faço o retorno à vida passada, né? O que a gente faz, a regressão que a gente faz é até a gestação, Perfeito. né? Que Não é um é medo que muita gente tem. Quando você isso, fala em de hipnose, ficar preso, eu vou ficar acha que preso. vai para vidas passadas e isso não Isso. acontece de forma alguma. Ao Não é máximo que esse chega é a trabalho. gestação. Tem outras linhas de hipnose que fazem esse trabalho, e aí eu não conheço, sinceramente, mas. E também não recomendo, porque eu acredito E eu que. não tenho coragem também. Isso, e eu acredito muito também que, acho que a partir do momento que você encontra uma justificativa para dizer, mas foi porque na vida passada fulano fez tal coisa comigo, você usa isso como uma muleta, como uma bengala, e aí Perfeito. não é por conta de que agora eu tenho a responsabilidade, é porque em uma outra vida aconteceu tal situação, e você passa a se justificar o tempo todo, ao invés de buscar a sua melhora, a sua transformação. Então, esse tipo de hipnose, eu acho ela extremamente segura. Eu acho não, ela é extremamente segura, sabe? Não tem perigo de você ficar preso em alguma fase, em algum momento da vida. Como você disse, assim, como não tem a fala, então meu pai já fez a hipnose, né? Minha mãe já fez hipnose, irmãos já fizeram hipnose, então eu posso ter essa possibilidade de atender a pessoas mais próximas, né? Sem o comprometimento do sucesso, como acontece na psicoterapia, que a gente não se recomenda de forma alguma que a gente atenda pessoas próximas, né? Então a hipnose, ela tem sido assim, eu digo que ela acelera o processo da psicoterapia, sabe? Ela acelera porque às vezes até a pessoa chega lá sem querer falar, mas às vezes quando termina a sessão, e eu sempre peço, quando a gente terminar a sessão, pelo menos durante as primeiras 24 horas, as coisas vão começar a se organizar. Então, o ideal é que a gente não converse sobre a sessão nas primeiras 24 horas, nem comigo, nem com ninguém. Mas muitas vezes a pessoa termina a sessão e diz, mas eu me lembrei de calma, as coisas vão se organizar, e depois do primeiro sono fisiológico é quando as coisas vão entrar de volta para as caixinhas certas, então não precisa essa ânsia, essa agonia, não se preocupe. Depois você pode falar com quem você quiser, sabe? E muitas vezes as pessoas começam a perceber a necessidade da fala depois da hipnose, porque querem falar sobre aquilo. E aí, quando começa a falar sobre aquilo, entra também o processo, né, da psicoterapia, de dar continuidade. Então, aquilo que ficou tanto tempo preso, Perfeito. que eu não me lembrava, mas que eu percebo que por conta disso as consequências no meu comportamento se apresentam, sintomas se apresentam. Aí vem a necessidade realmente de fazer a psicoterapia, a necessidade de falar, que é o que aconteceu comigo, né? Depois que eu fiz a hipnose, eu fui fazer a psicoterapia para poder realmente cuidar do meu emocional, que isso é extremamente importante. Inclusive, Adélia, puxando um pouquinho para esse lado, eu queria que você falasse um pouco sobre a culpa. Eu acho que nós mulheres, principalmente, carregamos uma culpa e acabamos procrastinando em algumas situações. Quase não sai, mas a palavra é essa. Em algumas situações, por medo, por culpa. Eu tenho filho, não estou dando atenção aos meus filhos, a casa, ao lar. E aí fica aquela questão da sobrecarga, carregando um peso. Muitas vezes precisa da terapia para tirar esse peso das costas, né? E aí eu queria que você falasse sobre como aliviar um pouco essa culpa, como a gente tá no nosso dia a dia sem carregar esse peso, né? Esse fardo de culpa, de deixar isso tudo mais pesado no nosso dia a dia. Sim, a gente precisa olhar de onde vem essa culpa, né? De onde é que está vindo essa culpa? Essa culpa existe porque eu preciso dar atenção aos meus filhos e eu quero fazer um projeto e estou adiando esse projeto. Essa culpa vem de onde? Por que ela está aparecendo na minha vida? Né? Então, assim, a gente precisa analisar de onde é que ela está surgindo. Muitas vezes a gente usa a culpa como uma forma de fato, adiar as coisas que a gente precisa fazer.
E aí a gente fica dizendo, mas eu tô me sentindo muito culpada porque eu deveria estar com meus filhos, passando mais tempo. E de fato você não passa e nem faz o que precisa fazer, sabe? Então assim, da onde é que tá nascendo isso? Da onde é que tá vindo? Isso é onde você vai, na terapia, você vai descobrindo de onde é que vem isso, sabe? Então, precisa haver ali uma avaliação. Eu gosto muito de usar o termo varredura. A gente precisa fazer uma varredura, sabe? Nos seus processos, no que foi que você aprendeu, né? Como é que deveria ser? Muitas vezes é sobre a expectativa do outro, a expectativa daquilo que me disseram que era o certo, que era o normal, que era o adequado. Não, o adequado é que a mãe dedique todo o seu tempo aos filhos. O adequado é que a mulher exerça esse papel. Mas o que é adequado para mim não é adequado para você. O que tem valor para mim pode não ter valor para você. Então, assim, o que é que eu reconheço em mim como valor e como prioridade? Será que vale a pena uma mãe feliz, sem realizar os projetos, sem fazer andar a sua vida, a sua carreira, a sua vida emocional, porque precisa corresponder a uma expectativa? Será que vale a pena essa mãe feliz? Então, são questões que a gente precisa analisar e cada um vai dar o seu limite, o seu ponto. Até aqui, para mim, Adélia, eu acho que é o suficiente. E tudo ok. A partir do momento que você fique funcional e fique tranquila com isso, tá tudo certo. Mas fulana acha que isso tá demais, que eu tô demais na rua, que eu tô demais, sei lá. Como é que tá para você? Aí é onde a gente tem que analisar. Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação, cada família tem a sua estrutura. Então, não adianta a gente querer comparar, né, a minha vivência, a minha experiência com a do outro, né? Com a vida do outro, exatamente, né? Que é o que muitas vezes acontece. Isso. E, Adélia, eu queria que você falasse um pouquinho também, que é muito comum, né? Eu sou empresária, eu conheço muitas mulheres também que empresárias, né, autônomas que trabalham, que dão duro. Uhum. Só que vem a questão da responsabilidade, muitas vezes, pela vida do outro, de querer ajudar muito mais o próximo do que a si mesmo. Sabe aquelas pessoas do servir demais? Tem alguma questão, assim, emocional também em relação a isso? As pessoas que querem ajudar o outro o tempo inteiro para suprir algo, acho que dentro, né? Uma ferida ali dentro. A hipnose, ela pode ajudar também essas pessoas que são muito, eu digo que são fazedoras, né? Eu digo assim, Sim. que as pessoas querem o tempo inteiro estar fazendo algo por alguém para não ter tempo para si. Isso. Porque eu acho que é meio que quando você falou de desculpa, acaba acontecendo isso também. Diz, mas eu não tenho tempo porque eu cuido de minha mãe, eu cuido do meu avô, eu cuido de minha avó, eu cuido de fulano. Aí aparece alguém na vida dela para ela cuidar também, filho e marido, e tá sempre cuidando de outras pessoas e esquece de si. Sim. Isso aí é alguma questão de ferida também emocional? Também. Ou tem algo assim que possa... eu acho muito comum. Eu vejo muitas pessoas fazendo mais pelo outro do que por si. Sim. Né? Tanto que quando eu comecei a trabalhar, fazer os eventos de inteligência emocional, é justamente para esse cuidado. Porque eu era exatamente assim. Uhum. Eu sempre gostei muito de servir, isso é natural do meu perfil, né? Quando a gente fala de perfil comportamental, quando fala de identidade, eu amo servir. Até a linguagem do amor, né? Que das 5 linguagens do amor, o ato de serviço é uma das minhas linguagens de amor, gosto de dar presente e atos de serviço é onde eu realmente me comunico, que eu gosto da outra pessoa, é servindo ao próximo, só que às vezes isso passa do limite. Isso. E aí você não consegue enxergar como algo ruim, você às vezes acha que é bom, não é tão bom ajudar, só que você passa do limite, porque você passa a olhar demais para o outro e menos para você. Isso, vai se negligenciando, né? E vai o pior deixando... é que as pessoas acostumam com isso. E quando você começa a negar alguma coisa, você começa a passar a ser ruim. Isso. E aí, como é que a gente pode ter esse cuidado mais nesse sentido? De fato, isso, assim, quando a gente começa a fazer demais pelo próximo, a gente quer dar conta, né, de muita gente, de muitas coisas, é de fato uma forma de a gente evitar olhar pra gente. É uma forma de a gente evitar se ocupar com coisas que a gente precisa se ocupar, tratar coisas que a gente precisa tratar.
Então, é mais fácil eu estar o tempo todo para fora, me projetando para fora, olhando para fora, porque às vezes olhar para dentro causa uma dor muito grande. Então, é preciso a gente fazer esse tratamento. Quando a gente usa a hipnose nesse sentido, a gente faz o tratamento de se priorizar, sabe? Então, assim, é fortalecer. Primeiro, fortalecendo a autoestima. A gente sabe que a autoestima ela é uma base essencial, assim, para tudo, né? Então, a gente vai fortalecendo essa autoestima, vai fazendo, nas técnicas que a gente usa, né? Fazendo com que a pessoa se priorize, se coloque em primeiro lugar, sem considerar que isso é egoísmo, né? Porque a gente precisa estar bem até para ajudar o próximo, a gente precisa estar bem. Então, não adianta a gente estar querendo o tempo todo dar conta dos outros e deixando a nossa vida parada, estagnada, porque a gente fica o tempo todo justificando que precisa fazer isso para fulano, fazer isso para ciclano, né? E se deixando, e se esquecendo, e se abandonando. A gente tem uma responsabilidade com a gente que é enorme, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente. Depende da gente. Não é o outro que vai nos dar saúde mental, né? E a gente acaba só indo buscar a saúde mental depois que a gente perde. Infelizmente, a gente não passa por esse processo de psicoeducação, como a gente chama, né? Que é de se preparar para dar continuidade para quando a crise chegar, para quando os momentos que é normal da vida, né? A vida não é linear, a vida tem seus altos e baixos o tempo inteiro. Então, quando esses baixos, esses momentos de baixa chegar, a gente tem que estar preparado emocionalmente, a gente tem que estar forte emocionalmente. Se a gente não faz esse preparo antes, se a gente não se educa emocionalmente antes, quando esses momentos chegam, é ladeira abaixo, sabe? Porque a gente não fez essa preparação. Eu acho que quando você falando do autoconhecimento, autocuidado, é quando a gente acha que está fazendo tudo certo, só que na verdade a gente precisa de um mergulho muito mais profundo. Se autoconhecer de verdade, entender a sua essência, a sua verdade, porque quando você está fazendo o que você gosta, do jeito que você é, com a sua verdade, você ajuda muito mais o outro. Exatamente. Do que você tá passando por cima dos seus valores, da sua essência, para tentar ajudar outra pessoa que muitas vezes nem pediu ajuda. Porque Perfeito. Acontece muito de um vício em ajudar Isso. Pessoas que nem querem ser ajudadas e você tá ali se desgastando emocionalmente, não tá cuidando de você e tá ali num mergulho profundo e tá salvando a pátria, esquecendo do principal que é você mesmo. Isso. E quando você faz esse cuidado, né, permanente, realmente a vida ela traz uma leveza muito maior. Eu digo que quando a gente consegue realmente tratar, né, ter mais inteligência emocional, ter uma consciência, né? Eu digo que controle emocional, né, não existe porque as emoções elas não são controláveis. Quando você tem raiva, você vai ter raiva, você não vai conseguir controlar. Quando você tem medo, você vai ter medo. Isso. Quando você está inseguro, você vai sentir a insegurança. Então, não tem como controlar, mas a inteligência emocional, a consciência, ela vai fazer você ter sabedoria para tomar as decisões corretas. Isso, a gente não vai controlar a emoção, mas a gente vai poder, né, dar um jeitinho no comportamento, Exatamente. Né? Como é que a gente se comporta a partir daquela emoção? Isso que é importante a gente estar atento, e se a gente não faz esse trabalho, né, interno, a gente vai sendo apenas reativo o tempo inteiro. E aí as consequências disso são enormes. E aí quando você fala também de a gente estar buscando ajudar quem nem está precisando de ajuda, muitas vezes é uma necessidade nossa de ser reconhecido, né? Todo mundo quer ser aceito, amado e reconhecido. Então a gente fica o tempo inteiro buscando ser validado pelo outro. Então, que o outro me diga o quanto eu sou maravilhosa, que o outro me fale que eu fui essencial naquele momento da vida dele, que o outro me diga que eu causei essa transformação e tal. E a gente passa, às vezes, muito tempo da nossa vida nisso, pedindo para que o outro nos valide, buscando que o outro nos mostre qual o valor que a gente tem, sabe? Por conta da baixa autoestima. Porque a gente não consegue encontrar em nós mesmos essa força e essa capacidade de olhar e dizer, poxa, eu sou isso, sabe? De se autoafirmar, de se reconhecer capaz, de se reconhecer sim bondoso, de se reconhecer sim generoso, sem que o outro precise estar
falando, sem que o outro precise estar dizendo, sem que o outro precise estar validando a gente nesse sentido. Ai, meu Deus, eu disse que ia ser profundo, viu? Eu fico o tempo todo pensando, meu Deus. Porque realmente eu digo que é um caminho sem volta quando você começa a se conhecer, a fortalecer sua identidade, a sua essência. Isso não pode parar nunca. Nunca. Você não pode parar no meio do caminho, você tem que estar o tempo inteiro estudando em eventos. Quando eu faço um evento e às vezes eu fico com as pessoas, tô vendo se eu vou, tô pensando, não sei ainda. Muitas vezes pode ser até uma falta realmente de preparo, né? O medo de dar de cara com você mesmo, porque assim, não é Camila que vai estar lá, é você se enxergar, né? Quando a gente vai um evento de autoconhecimento, de inteligência emocional, você vai se conhecer. E eu trago o conteúdo de perfil comportamental para que as pessoas conheçam mais delas na essência. Sim. Eu digo que foi o primeiro curso que eu fiz antes de fazer a formação em coach, eu fiz o curso de perfil comportamental, foi o primeiro. E dali eu fiz, meu Deus, como é forte isso. Porque quando eu fiz meu perfil, que eu fiz, essa sou eu. E aí eu fiquei a minha vida inteira tentando ser outra pessoa para ser aceita, para que as pessoas, né? Muitas vezes a questão da vitimização, porque a gente não percebe, mas está se vitimizando o tempo inteiro para ser aceito, para ser o coitadinho, para ser, meu Deus, tal, para ter a atenção. E essa vitimização, ela atrapalha tanto o seu processo que você nem imagina. Sim. Então, quando eu me dei conta disso, que eu não estava sendo eu mesma, eu estava me vitimizando e vivendo uma vida de vítima para poder ser aceita, para poder sobreviver, na verdade. Então, quando você se conhece melhor, quando você faz algo de autoconhecimento, né, ou até a terapia mesmo, a psicoterapia, para você se enxergar melhor, você consegue entender que a sua realidade é totalmente diferente da que você vive. Isso. Então, para mim foi um choque, assim, como se eu estivesse vivendo uma vida paralela, não a minha vida na minha essência. E isso faz com que você desperte emoções, desperte sentimentos em você mesmo, e também vai afastando pessoas que você gosta, porque você começa a mudar. Você não muda porque você tá diferente. Você tá mudando para ser quem você realmente é. Isso. E aí as pessoas não querem isso, porque elas querem que você seja uma versão que realmente sirva a elas, não servir a si mesmo. E aí quando você começa a olhar mais para si, as outras pessoas dizem, não é essa pessoa que eu quero do meu lado, não. Isso. Eu quero a outra Camila, a boazinha, aquela que engole tudo, a que fica calada, a que né, não se posiciona. E só se posicionar diferente, isso já traz uma realidade muito diferente para você. Eu senti isso, sabe? Os meus resultados, eles começaram a mudar, né, de uma forma, por eu me posicionar de uma forma diferente, sendo eu mesma. Eu vou falar isso mais profundo no evento, né? Eu já até comentei com você, assim, os detalhes do que eu quero trazer, porque é muito conteúdo, é muito para trazer aqui em 1 hora só de podcast, já tem meia hora que a gente tá aqui falando. Se for aprofundar muita coisa, assim, não dá para trazer tudo em essência, mas a verdade que a gente tem dentro da gente, ela pode transformar nossos resultados de uma forma que a gente não tem ideia. Isso. E isso só precisa de um passo, sabe? De chegar a marcar uma sessão de hipnose, porque muitas vezes é uma sessão que vai mudar a sua realidade, não precisa... E lógico, tem pessoas que vão precisar de mais, eu nem lembro, exatamente. Na época, quando eu acho que eu fiz umas 5 sessões, né, com você, mas às vezes uma sessão ela já muda, porque às vezes é só um bloqueio, é só um acesso que você precisa ter, é só uma visão de quem você é. Isso. Às vezes você faz eventos assim de 2, 3 dias e às vezes é 10 minutos do evento que vai mudar a sua realidade, porque foi aquilo ali que foi para você naquele momento. Isso. Então, acho que a pessoa precisa se permitir. Perfeito, exatamente. A pessoa precisa estar disposta a mudar. Muitas vezes isso demora, a gente entende porque cada pessoa vai ter o seu tempo. Cada pessoa vai no seu ritmo, no seu processo, e não adianta a gente querer forçar o outro a mudar aquilo que ele não está enxergando ainda, né? E muitas vezes a gente vai
buscando formas e ferramentas para que ele vá se enxergando. E às vezes justamente é num convite. Vamos lá nesse evento, ó, Camila vai fazer um evento legal sobre isso, vamos lá ver. Que ele vai sozinho, vai dizer, poxa, isso na minha vida, acho que isso eu estou necessitando nesse momento. Isso na minha... Porque às vezes a gente passa a vida toda querendo que a pessoa mude, fazendo 1000 coisas, tentando fazer com que a pessoa mude de qualquer forma e não adianta, sabe? Esse processo, ele tem que ser, essa tomada de decisão, ela tem que vir da pessoa que quer a transformação, Exatamente. que quer a mudança, que aí sim tem força. E aí sim essa mudança, ela é concreta, sabe? Ela é permanente. E quando você muda, as pessoas ao seu redor, elas mudam também por Com consequência, certeza. né? Porque você está dando a sua melhor versão para elas e aí você também vai receber a melhor versão delas. E é isso que as pessoas não entendem. Eles querem mudar a pessoa que está do lado e esquecem de olhar para si. E quando isso começa a acontecer, quando você olha para si, você começa a mudar, melhorar, todo o seu ecossistema muda também, né? E aí isso faz diferença. Você vai percebendo os ambientes onde você se encontra, né? Como aquilo faz diferença, como aquilo lhe afeta, de maneira positiva, de maneira negativa. Você vai reconhecendo os seus limites, né? Perfeito. Você vai vendo, poxa, aquele ambiente, eu percebi que quando eu estou naquele meio, eu me sinto de tal forma, eu produzo de tal maneira, eu consigo atingir tais objetivos. Quando eu estou fora daquele ambiente, eu estou em um outro ambiente, aquilo ali, as pessoas, as palavras que usam, que me direcionam, a forma como me olham, a forma como me tratam, fazem com que eu me sinta de tal forma. Então, você vai reconhecendo isso. Então, poxa, eu fui para um evento e eu saí daquele evento com a cabeça a mil e consegui fazer tal coisa, tomar tal decisão. Então, poxa, eu preciso mais disso. E aí vai virando uma sede, né? Assim, você vai querendo estar sempre buscando. É um mergulho. Cada vez você vai querer saber mais. Isso. Né? O autoconhecimento, ele traz isso, né? A Adélia, você trouxe um negócio muito interessante aí na sua fala, que eu vou absorvendo, que é a palavra, né? Do falar. E acontece muito de pessoas, assim, quando eu falei da questão de vitimização, da gente direcionar uma palavra que nem é pra gente e absorver aquilo. Exemplo, eu tô aqui num bate-papo com você, conversando, você fala algo e eu disse, poxa, a Adélia falou isso pra mim e tal, traz uma verdade sobre a sua fala pra você de forma pessoal. Isso acontece muito. E justificar a pessoa ser... os resultados, não, mas assim, eu tô num ambiente, vamos botar ambiente de trabalho, acontece muito da pessoa dizer, não, mas ninguém gosta de mim, as pessoas me tratam mal, fulaninho falou de mim, e às vezes nem é. Cada um tá seguindo a sua vida e você tá absorvendo ali como se tá todo mundo, você fosse o centro das atenções, né? Aquele alecrim dourado que acha que tá sendo vítima o tempo todo. A vitimização, ela é realmente um parasita, eu acho, na vida da pessoa, porque... realmente paralisam nossos resultados de uma forma que você não consegue enxergar. Isso. E aí é interessante, porque a pessoa vai ter dificuldade, inclusive, de pedir ajuda nesse momento, porque ela não se enxerga. Eu digo que eu não me via assim como uma pessoa que me vitimizava, eu não me enxergava assim, por eu ser sempre muito fazedora, eu era a pessoa do ajudado, servindo, eu não me via como vítima. Só que isso acontecia muito recorrente. Quando você cai a consciência e percebe, meu Deus, como eu era cheia de mimimi. E aí você só percebe isso quando você vai tendo outro nível de consciência. E ambientes de trabalho, ambientes de convívio com pessoas assim, acontece muito isso, de você achar que as pessoas estão te prejudicando. Pronto, a palavra é essa. Você acha que está sempre sendo prejudicada pelas pessoas que está convivendo. E aí, assim... qual dica você daria também para a pessoa que não consegue dar um primeiro passo na questão do autoconhecimento? Eu não consigo agora ir num evento ou fazer uma psicoterapia. Tem coisas assim no nosso dia a dia que a gente possa fazer, uma meditação, ter um momento para você mesmo. Assim, o que você diria assim que pode começar a ser o primeiro passo para você começar a se enxergar? Primeiro passo, tá? Não posso ir no evento, não posso fazer terapia agora. O que é que eu recomendaria? Conversar com amigos que tenham valores próximos aos seus. Perfeito. Né? Então, quando você se reúne com pessoas que você sabe que têm valores que são compatíveis com o seu, aquilo ali já ajuda. Se vocês não têm a sorte de ter uma amiga psicóloga, sinto muito.
Porque muitas vezes ela me salva, viu, gente? Procurem, então, pessoas, né, ao seu redor, que sejam confiáveis, né, e que possam lhe direcionar para Que chegou onde você quer chegar. Isso. Ou que você visualize, poxa, ali eu posso pedir ajuda. Porque às vezes a pessoa tem um convívio, assim, com muitas pessoas. E às vezes a pessoa não chega para dizer, Camila, o que você acha disso? Isso. Porque eu tô sempre disponível, mas as pessoas têm um receio até de perguntar, de chegar. Isso. E é bom isso. Isso, não Porque é vergonhoso não, você chegar para a pessoa e dizer, ajuda, poxa, eu vi né? que você teve tal resultado, eu vi que você tá assim. Eu mesmo, Camila, eu pergunto, amiga, esse negócio de Instagram aqui que eu não entendo direito, como é que faz, como é que chega? Sabe, porque a gente precisa quebrar isso, sabe? E outra coisa assim, nós não somos o centro do universo, então muitas vezes a gente acha que, ai, mas é porque fulana tá com muita inveja de mim, isso tudo é muita... Eu tenho uma certa agonia, assim, dessas conversas de que tudo é muita inveja. Tá acontecendo isso porque fulano tá com muita inveja, sabe? Então assim, não, poxa, vamos ver quais são as atitudes que você tá tendo, o que é que você tem feito que tá acontecendo isso na sua vida? Sabe? Vamos parar de tentar jogar a culpa para o outro, que é fácil, né? Dizer que é porque fulano que está bloqueando fulano, que está atrapalhando fulano, que está... Não, peraí. Quais são os comportamentos que você está tendo? Para tudo. Vamos lá, vamos começar. O que é que está acontecendo hoje? O que é que eu preciso resolver? Quais atitudes eu preciso tomar para sair disso? Também a gente precisa, muitas vezes, ter esse olhar mais prático para a gente sair dos momentos de crise, assim. Não adianta a gente ficar o tempo todo também, sabe, querendo avaliar de maneira muito lenta e amorosa e cuidadosa questões que precisam ser solucionadas de maneira mais prática, sabe? Perfeito. Então, outra questão também é você olhar o que você já tem, as conquistas que você já fez. O que é que você já conquistou? Não precisam ser grandes conquistas, não. Sabe? Às vezes você tem uma família. E isso é tudo. Perfeito. Às vezes você veio de uma família totalmente desestruturada e você está ali na sua, fazendo de tudo para que a sua família permaneça unida. Quebrando isso é padrões, perfeito. vivendo uma nova Quebrando realidade. padrões, exatamente. É extremamente glorioso, eu vou dizer, mais nos tempos de hoje, sabe? Você ter a sua família. Então, assim, o que é que eu posso valorizar? O que é que eu já conquistei que eu posso valorizar? Não precisa só ser coisas materiais. Se for material também, ótimo, maravilhoso. Mas não só as coisas materiais, né? Então, ter esse tempo para você, esse tempo de pausa, esse tempo de respiro, o que é que recarrega minhas energias? É olhar, olhar a praia, é para caminhar na praia, é estar na grama, caminhar na grama, né? O que é que me faz reconectar? Que tem muito dessa reconexão também, a gente precisa se reconectar, né? Da onde é que vem a sua energia? Perfeito. Então, muitas vezes O que é que te faz bem, né? Isso, né? Observar como é que anda o seu sono, como é que anda a sua respiração, né? Tudo isso faz com que a gente ajude o nosso processo, a gente colabore com a gente no nosso processo, porque no final das contas é a gente com a gente, sabe? A gente precisa dar conta da gente, é a autorresponsabilidade. É engraçado, hoje eu estava conversando com uma amiga e falando exatamente isso. Ela fez, amiga, você vai, às vezes você tá no meio do... que eu posto, né, de vez em quando, nas redes sociais, de vez em sempre. Eu vou mostrando um pouquinho assim minha rotina. Tô num salão 2 horas da tarde, eu tô fazendo minha unha 10 horas da manhã, por exemplo. Sim. Lógico que tudo de forma organizada, planejada, você consegue encaixar. Ela fez, eu me sinto culpada se eu sair, tipo, no meio de uma manhã pra ir cuidar de mim. E aí eu fiz, você precisa tirar essa culpa, porque assim... muitas vezes eu estou no salão, levo meu notebook e estou trabalhando da mesma forma. Não necessariamente você vai deixar de produzir porque está cuidando de você. Onde você aprendeu que se priorizar é errado? É errado. E aí trazer essa culpa porque acha que vai deixar de trabalhar para estar indo num salão. Eu amo, assim, sabe? Eu acho que quando eu estou estressada, eu vou fazer um cabelo, vou fazer uma hidratação, Isso. Porque é um formato de você cuidar de você naquele momento, assim, sabe? Eu acho que toda vez que eu estou cuidando de mim, isso traz uma energia diferente, assim, eu Com me certeza. energizo de uma forma, eu gosto disso, eu sou assim. E cada um precisa descobrir qual é a sua forma. O que é que faz, né? Entendeu? E eu digo, não, tira a culpa. Se você achar que tente encaixar em alguns horários, vá pela manhã antes de começar a trabalhar, ou vá, tipo, logo depois do almoço e vai, assim, para ir tentando acostumar, tentando encaixar na sua rotina, mas
não traga peso, que cuidar de você é algo que vai mudar, assim. Lógico que tem pessoas que trabalham, né, não podem fazer e sair no meio do trabalho, mas eu tô falando que a pessoa que pode e não faz, trazendo uma culpa. Sim. E outra coisa, assim, que eu acho que é essencial, assim, foi uma das coisas que eu fiz especialização em neurociência, e cada módulo, todo professor falava que é atividade física. Perfeito. A atividade física, ela vai liberar os hormônios que você necessita para sobreviver. Vamos falar Isso. assim, de alegria, de adrenalina, todos Sim. os hormônios que você vai precisar para trazer os bons sentimentos, né? E renovar suas emoções. Então, a gente tem isso gratuito. Porque é você fazer Exatamente. uma caminhada. Não Isso. precisa necessariamente ir para uma academia. É você fazer uma caminhada, é você começar com algo simples, 2 Isso, dias na e é semana. passo a passo mesmo, porque às vezes a gente acha que a gente, não, para caminhar não, tem que correr, porque a moda agora é correr, então eu tenho que correr. Ah, não, mas eu tenho um problema no joelho e eu não posso correr, ó, que pena, não posso fazer. Então não é isso, é no seu tempo, no seu ritmo, sabe? Eu não posso correr, mas eu posso andar. Eu não consigo andar meia hora dela, então você consegue andar 10 minutos todo dia? Quanto tempo é que você consegue andar durante uma semana, todo dia? Qual é o seu limite? Quanto é que dá para você? Qual o tempo que você tem disponível? Até essa é a organização É. mesmo, né? Para você conseguir se colocar na sua rotina. Muitas vezes a pessoa não faz conta, acha que, não tenho tempo. Mas se você fizer 10 minutos durante 5 dias, já foram 50 minutos de treino na semana. Exatamente. Então, pode parecer pequenas conquistas, mas você está Isso, se comparando com quem? isso, Você está se comparando com a pessoa que corre 5 quilômetros, aí você vai isso, achar 10 minutos pouco. Mas se você fosse comparar com a pessoa sedentária, 10 minutos é muito. isso, E aí você tem que justamente sair do sedentarismo e se comparar com essas pessoas que são sedentárias, não com as isso, pessoas que já correm 10 quilômetros, meia maratona. isso. Que aí quando a gente muda essa visão, a gente consegue realmente ter um resultado diferente. É. Porque é muito comum a gente se comparar. É. Se Quem compara, cobrar. para. Para, Quem exatamente. admira, mira. Então, se eu Aí repita aí, admiro, amiga. Vai. quem se compara, para. Quem admira, mira. Então, se eu vejo Camila, eu não vou ficar me comparando. Camila já tem, eu não tenho. Mas eu digo, poxa, Camila fez isso, achei legal. Poxa, queria ser assim. Camila, me ensine, me mostre, me diga. Sabe, é essa busca que a gente tem. E não ficar da comparação se diminuindo, né? Ah, Camila conseguiu, mas eu não consigo por causa disso, né? É mais fácil a gente ficar se justificando o tempo todo. Então, assim, quando a gente tem a atitude, a gente sabe o que a gente quer, e aí é onde a gente precisa saber o que é que a gente quer, né? Pra gente conseguir traçar e se observar já naquele lugar. Como é que eu vou me sentir quando eu conseguir chegar em tal lugar? Como é que eu vou me sentir quando eu estiver conseguindo já fazer essa caminhada diariamente durante tantos minutos? Como é que eu vou me sentir lá na frente? É assim que eu quero me sentir, então é isso que eu vou buscar. Sabe? Perfeito. Então, assim, é a gente ir traçando estratégias para ir Estratégias. alcançando aquilo que a gente realmente deseja. E para saber o que a gente deseja, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa Sabe o que é bom saber. para você, né? Isso. Porque muitas vezes a gente vai visualizando, tá na moda correr, eu acho que é massa, acho que eu vou gostar e vai e não se Que não encontra é. aquilo E ali, diz, quer né? saber, esporte não dá para mim. Às vezes é aquele esporte. E muitas vezes a gente não se permite nem experimentar outras Outros. coisas, outras formas. Não, mas é isso que está em alta. Então só vou se for para isso. Não é assim. Quem é você? O que é que você gosta? Que tipo de atividade você sente prazer em fazer? Sabe? Então é preciso esse conhecimento também. Eu mesma me encontrei agora nas pinturas. Sim, Luísa me excelente. viciou. Mãe, compre, compre, compre. Eu, vou comprar, achei interessante. E assim, eu comprei na intenção Dela. dela não ficar em celular, tá? Em tablet. Eu fiz, que legal, acho que ela vai se distrair. E Isso. realmente se distraiu. Só que eu comecei ela, mãe, venha pintar comigo. E aí eu comecei a viciar também naquilo ali. Porque é um momento que você tá ali concentrado, você não tá preocupado com quem tá falando, com quem tá fazendo algo, você tá só Isso. concentrada naquilo ali. E para mim foi super terapêutico. E Tá realmente sendo, é. né? Eu amo, comprei até o meu livrinho, já tô pintando também. Sabe quando você consegue parar? Tá ali, a pintura traz um olhar para si mesmo naquele momento. Eu Isso. achei tão interessante assim. Tá concentrado,
concentração, criatividade. Você está Isso. trabalhando várias coisas em um momento Isso. de descontração. A arte é essencial, né, para E nossa vida. relaxamento, assim, sabe? Isso. Eu acho que todos os dias eu tô fazendo a maioria das vezes antes de dormir. E eu consigo realmente ter um sono muito mais profundo depois que eu faço a pintura. Excelente. E é muito interessante, assim, É um às vezes ótimo momento também para você observar os seus pensamentos, Isso. né? O que é que está chegando naquele momento que você está ali despressurizando, né? Depois de um dia de muitas atividades, de muita correria. Aquele momento que você não tem a obrigação de usar tal cor, vai sendo a cor que chega, a cor que você olha e acha adequada do seu gosto, né? Não tem que cumprir ali uma regra. Então, esses momentos, quais são os pensamentos que você está assim, mais à vontade, mais leve? Quais são os pensamentos que estão chegando? É um ótimo exercício também, sabe? Para você estar tranquila e deixando ali a espontaneidade fluir, sabe? eu acho muito interessante, porque assim, durante um período agora, né, recente, eu deixei a ansiedade tomar conta da minha vida. Acho que nesse ano, eu comecei 2025 muito acelerada. Porque eu sempre começo o ano, né, traçando metas, objetivos e tal. E aí eu fiz. Só que geralmente eu faço meu livro dos sonhos, eu escrevo, faço o mural dos sonhos, eu gosto de visualizar, eu gosto de ver, eu gosto de saber onde eu quero chegar. Isso é interessante e é essencial, porque você precisa ter um direcionamento. Só que o que aconteceu? Eu quis acelerar as coisas. Então, desenhei o que eu queria e quis tudo para ontem, sabe? Uhum. Foi algo que foi meu, natural. Não foi ninguém que me cobrou, que ninguém nem sabe quais são os meus sonhos. Mas eu comecei, não, então eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Comecei a colocar muitas coisas em prática ao mesmo tempo. E aí veio a questão da ansiedade, dizer, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só que eu não tenho que nada. Eu posso fazer tudo, né, num processo mais lento, eu posso respeitar esses momentos mais presentes, né, vivendo cada Isso. momento, cada coisa no seu devido lugar, cada coisa no seu momento. E me cobrei demais por alguns resultados e fiquei aquela coisa, eu fiz, peraí, deixa eu respirar. E aí quando você para, respira, quando você começa a ver realmente os resultados, porque não é que os resultados não estavam acontecendo, eu não conseguia enxergar, porque eu estava acelerada. Isso. E aí eu fiz, não, já tive tanto, meu Deus, eu tive isso, eu já consegui isso, eu já conquistei isso, já tive muitas essa pausa para olhar o que eu já conquistei. E eu não estava enxergando, isso. porque eu estava presa no que ia acontecer lá na frente e não no que estava acontecendo agora. Isso. E aí eu acho que é essencial você parar. Isso. Né, independente de qualquer coisa. E lógico que a terapia, o autoconhecimento, assim, sabe? De você parar, de analisar situações, isso me ajudou bastante também. De enxergar, sabe? De me enxergar. Eu estava sem me enxergar, só estava enxergando as coisas, o que eu estava fazendo e não o que estava me fazendo realmente bem, me fazendo feliz, as pessoas que eu queria que estivesse do meu lado. Sim. Porque você também, tudo isso influencia, né? Quem eu quero tá junto esse ano, Isso. quem eu não quero, o que é que eu quero trazer mais, eu quero estar mais perto da minha família esse ano, eu quero dar uma acelerada no trabalho, porque tudo isso vão ter intensidades, né? E aí eu digo que é importante também você ser 100% presente naquilo que você está disposto a fazer naquele momento. Eu tenho uma rotina muito cansativa, eu só tenho 10 minutos com minha filha, por exemplo, por dia. Esses 10 minutos precisam ser intensos com ela. Isso, perfeito, e aí, quando a gente exatamente. vive realmente aquele momento, você tá, né, aproveitando, você tá construindo algo ali com ela. Fortalecendo os laços, os vínculos, né? Não importa a quantidade, que a gente se prende à quantidade. Não é quantidade, é qualidade. Isso eu mesmo. acho que isso é muito essencial também. E se a gente fica nesse ritmo desenfreado e a gente não para, a vida dá um jeito de nos parar. Ai, meu Deus. Nos obriga. Com certeza. Sabe? Então, vão aparecendo sintomas ali, a gente vai ser obrigado a lidar com cada um deles. Então, a gente vai ser obrigado a parar. Então, é bom que bom que você parou no tempo certo, né? De parar e dizer, opa, acho que eu estou avançando demais aqui. Acho que esse ritmo já não está tão interessante para mim. A gente começa a sentir algumas questões, a modificação das questões, né? Assim, quando você se conhece, você entende que o ritmo tá mais ou tá menos. E você diz, opa, aqui eu tô
precisando dar uma acelerada nisso aqui. Isso aqui não, eu acho que tá demais. É melhor eu frear um pouco. Então, o autoconhecimento, ele te dá essa permissão, né? Ele te dá essa oportunidade de você conseguir mediar essa velocidade. Perfeito, Adélia. E a gente falou, assim, né, das pessoas que não têm condições de buscar uma ajuda por questões financeiras, mas, exemplo, a pessoa hoje que ela sabe que precisa de ajuda, mas não sabe por onde começar. A gente deu várias dicas, né, aqui, né? Falamos sobre cursos de autoconhecimento, falamos sobre a hipnose, a psicoterapia. O que você indicaria, assim, hoje? Para a pessoa que quer, você acha que a hipnose ela poderia ser uma prática para iniciar um processo? Porque tem pessoas que nunca fizeram nada. Sim. Nunca foram no psicólogo, nunca fizeram um curso, nunca fez nada. Qual a primeira técnica ou algo assim, ou curso, ou realmente seria a hipnose a primeira? Porque às vezes tem um receio de já ir para um psicólogo, né? Sim. Por questão de falar, você indicaria a hipnose? Recomendaria hipnose. E eu acredito também, Camila, hoje a gente tem um leque de terapias muito grande. Então, tem muitos tipos de terapia. E eu acho que o ideal é a pessoa se identificar com uma terapia, sabe? Ela fazer uma terapia a qual ela goste de ir. Tem a técnica que você até trabalhou também, da barras de Access. Eu amo. Então, assim, tem várias terapias hoje em dia que vão ajudar a gente nesse processo, né? Então, para iniciar, busque uma que se adeque mais ao seu perfil, ó. Falar talvez não seja o ideal agora, acho que eu não estou pronta, não estou preparado para falar agora, então deixa eu buscar uma coisa que traga esse momento de relaxamento, né? Que me traga esse momento, assim, de cuidado, que eu entenda que eu vou dar uma pausa no meu emocional, aquele momento eu vou reservar para mim, para que eu consiga me cuidar de alguma forma. Então, é buscar sabendo, né, o que é que vai ser mais próximo àquilo que você gosta, sabe? Então, até dentro da psicologia, como tem muitas linhas, existem várias formas de trabalho. Então, às vezes a pessoa vai no psicólogo e diz, não gostei, porque ela falou assim, falou de tal jeito e não sei o quê. Às vezes é a linha que a pessoa trabalha que você não se identificou, não foi compatível com a forma como você gostaria de falar sobre seus problemas. Então, eu sempre digo isso. Não gostou do psicólogo? Mude do psicólogo, mas não deixe de fazer a terapia. Sabe, mude, busque outra. Você pode conversar isso também com o próprio psicólogo. Olha, a sua forma de trabalho, eu não me identifiquei. Você me recomendaria? E isso é comum. E se o psicólogo não souber lidar com isso, ele leva isso para terapia também. Ele que faça a terapia. Exatamente. Então, assim, o ideal mesmo é que você busque aquilo que lhe satisfaça, que seja compatível com aquilo que você se sinta à vontade. Você precisa estar à vontade para aquilo. Sabe, não adianta você chegar numa sessão de terapia e não se sentir à vontade. E ficar com receio, e ficar sem conseguir se abrir, sem conseguir falar o que você está sentindo. Não adianta, não vai funcionar. Nem adianta ir mais. Gostei. Então, o ideal é você buscar uma linha que seja, né, bem próxima àquilo, a forma como você é no seu dia a dia. Sabe? Exatamente isso, perfeito. E se as pessoas quiserem te encontrar, nosso tempo está acabando. Tá vendo? Passa rápido. Se as pessoas quiserem te encontrar, me encontrar no meu Instagram. No meu Instagram tem lá o link que vai direto, né? Cai direto no WhatsApp para agendamento. Então, quem quiser maiores informações, perguntar como é que é a hipnose. Adele Evans. É @Adele Evans. Adele com 2 L's. No final, Adele Evans, tudo junto. No Instagram. Vocês entrem no Instagram dela, vão lá no link, conversem, tirem dúvidas também. Se quiser falar no direct também, ela responde. Porque às vezes é só uma dúvida, né, que a pessoa tem, né, tem receio. A gente não entrou tão profundo aqui, né, na técnica, nos assuntos, mas se tiver alguma dúvida também pode tirar. Exatamente. E aí
Se realmente se encaixar, tenho certeza que vai. É interessante você começar realmente um passo de autoconhecimento e também se inscrevam no workshop Decode Fix, que a Adele vai estar lá. E vai tirar ser mais maravilhoso. dúvidas. Isso. E realmente é um mergulho, né, no autoconhecimento. Eu Isso. digo que cada passo que a gente dá para se conhecer melhor. Quem se conhece sai na frente, viu? Perfeito. Então, se você quer aí alcançar, conquistar mais coisas, Eu né? sempre digo que o resultado que a gente ainda não tem é por algo que a gente ainda não conhece, que a gente não sabe. Isso. E para isso a gente precisa descobrir, conhecer, precisa estar em eventos, precisa ter um conhecimento que a gente ainda não tem. Eu faço isso o tempo todo, você faz isso o tempo todo, e todo mundo precisa fazer isso. Porque se você ficar sempre fazendo as mesmas coisas, vai ter sempre os mesmos resultados. E aí vai se frustrar. E vai colocar a culpa no outro. Vira um ciclo vicioso, né? Vira uma bola de neve. E você não vai sair daquilo. Tá em você. Isso. Né? No seu passo, na sua decisão. Isso. É isso. Obrigada, amiga. Obrigada a você Mais pelo uma convite. vez. Eu acho que foi só um gostinho do que a gente vai ver no evento, porque realmente é um assunto muito profundo. Acho que 1 hora, né, desse bate-papo aqui é muito pouco para um tema que é tão abrangente, que é o autoconhecimento, que é você, que é a identidade, né, que é fortalecer isso. Isso às vezes é anos de terapia. Isso, para a vida toda a gente está se reconhecendo, a gente vai se conhecendo aos poucos e o tempo todo, porque a gente muda muito, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E você falou algo que é interessante, se permitir mudar, gente, se permitam mudar, se permitam evoluir. As pessoas têm medo de mudar, porque tem medo do que o outro vai achar. Mude mesmo, mude fisicamente, mude interiormente, mude o seu jeito de falar, mude o que você quiser mudar. Se você acha que está sendo bom para você, se isso está valorizando quem você é, mude mesmo. Não se preocupe com o outro, não. Porque acho que o que importa é realmente a gente se sentir bem, a gente estar feliz. Porque o que a gente leva da vida é isso. Exatamente. Obrigada, amiga. Por nada.